Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a aula 29 foi atividade. Vamos fazendo assim por parte, a gente vai corrigindo parte por parte. Vamos fazer mais de interpretação primeiro, essa da imagem. Alguém quer comentar aqui, ó, relacione a imagem acima com a crise dos Estados Unidos. A crise que está falando aqui é a crise de 1929, né, o craque da Bolsa. Alguém quer comentar? Eu escolho vocês. Pode falar? Pode sim, Isaac. Coloquei bom a Depois sou quebra eu. da. Eu coloquei Beleza. assim. Bom, a quebra da Bolsa de Nova York e os Estados Unidos se tornando o maior devedor do planeta, onde as pessoas perderiam uma grande parte das ações. Boa. E você, Eu Bruno? coloquei aqui que está falando como era os Estados Unidos antes da quebra da Bolsa de 29. Que era uma vida luxuosa, com comida boa, e do nada teve a quebra da Bolsa. Exato. Mais alguém quer comentar a sua primeira essa questão? Pode falar, eu. Pode falar, Estevam. Eu não sei se está certo. Coloquei sim, crise de 1929, a crise de 1900 foi a Grande Depressão, foi o comportamento do capitalismo do tempo da libertatura econômica. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional na final da Declaração de 1920. Ó, só corrigindo aí. No início da década de 1920. Né, no final de 1920, tá certo. É no final mesmo. No início do século XX. Tá certo, desculpa, viu, Isaac. Aqui, na semana 3, na página 13, aqui na aula 25, vai estar falando sobre isso. Às vezes alguém não. Eu não sei onde estava essa resposta, onde estava falando isso para contextualizar. Então, só para a gente falar, igual a Bruna e o Isaac e o Estevão colocou aí. Era um período de onde os Estados Unidos ele estava aqui, ó. A família média americana comia melhor, vestia melhor e usufruía mais da sociedade de consumo de qualquer outra família média de outra parte do mundo, entendeu? Então aqui em parte, aqui no final ainda fala, enquanto na Europa a média de carro era um carro para 84 pessoas, nos Estados Unidos era de um carro para cada 6 pessoas. Então as pessoas estavam vivendo, né? Tem uma parte aqui também, ó, que vai estar falando bem o que está acontecendo, né? A ação a Radio Corporation of America custava $85 em setembro de 1929. E esse valor havia subido para $505. E isso vai ocasionar isso que esse inchaço da bolsa, né? Tudo vai estar subindo muito de preço. Então, esse é o craque da bolsa. E o que isso tem a ver com essa imagem? Porque enquanto a imagem aqui fala que o mais alto padrão de vida do mundo, embaixo está escrito não há nenhuma maneira como a maneira americana, né? Porque os Estados Unidos estavam mostrando, estavam apresentando, né? Estava um período de otimismo e euforia desse estilo americano de se viver, né? De ter carro, de poder ter os bens, de consumir, de consumir essa sociedade, essa maneira de viver. Em contrapartida a isso, o que está acontecendo? Em contrário a isso, está acontecendo que é a crise de 29. As pessoas aí na fila esperando o pão. Então, em contrapartida, até alguns anos antes, até no mesmo ano, em 29, até determinado momento, as pessoas estavam vivendo muito bem. Depois disso, com a quebra da bolsa, as pessoas passam a viver e cair no que a gente chama esse craque da bolsa. Aqui vamos na número 2. Pesquise sobre as palavras. Não precisava escrever muito, pessoal. Era padrão Twitter. Você pesquisar e tentar ver. Alguém quer ir falar o que é antissemitismo? O termo que significa preconceito com os judeus, usando ódio com seu passado histórico e religioso. Eu coloquei mais ou menos isso. Exato. Mais alguém? Eu coloquei. Refere-se a uma aversão criada por certos setores da sociedade contra povos de origem judaica, que são povos da linhagem étnica remita.
Mais alguém? Pode falar, Isaac. Não, já falei. Eu? Tem que alguém levantou a mão? No lulismo? Não, antissemitismo. É a número 2, tá na resposta. Alright. É o preconceito, hostilidade ou discriminação contra os judeus. Meu tá igual. Mais alguém? O meu tá igual ao do Caio. Eu também. Então, peraí que a gente já a gente vai fazer uma diferenciação. A gente vai... Tiago José levantou a mão. Pode falar, Tiago. Eu coloquei: antissemitismo é o ódio e preconceito contra o povo judeu e sua cultura. Legal, a gente só vai fazer uma complementação aqui e uma diferenciação já. Tá bom? Eu vou colocar o vídeo primeiro, que aí o vídeo explica bem a diferença de antissemitismo e antijudaísmo. É 5 minutinhos de vídeo. Antes disso, totalitarismo. O que vocês colocaram? É uma forma de um sistema político no qual o Estado está no controle de uma só pessoa. O que mais? Alguém Eu colocou? coloquei só isso. Mais alguém colocou alguma coisa diferente? Eu coloquei coloquei foi um assim, regime político baseado no controle total de vida no nacional e no forte militarismo, tendo ocorrido em alguns países da Europa no século XX. Boa! Mais alguém? Eu pus igual da Gil. Mais alguém que colocou diferente? Deixa eu só achar aqui, onde tá. Tem uma parte aqui do texto que fala o que era o regime totalitário. Mas é isso. E autoritarismo. É diferente, uma coisa. É igual, mas tem uma diferença. É um tipo de governo baseado na ideia de que o governante decide e quem não obedecer é preso? Pode ser que sim. O totalitarismo, a diferença maior do totalitarismo é que não pode haver separação entre a vida privada e a vida política. A ideologia deveria estar presente em todos os momentos da vida cotidiana. Todas as organizações deveriam ficar sob controle do partido. Então, o totalitarismo, ou seja, ele é um sistema político no qual o Estado ele interfere em todos os aspectos da vida do cidadão. Todos os direitos estariam submetidos totalmente ao interesse do poder constituído. Então, o totalitarismo ele teria esse poder total em todas as esferas da sociedade, enquanto o autoritarismo ele seria mais voltado a regras, a outras questões. O totalitarismo ele vai influir na questão de propaganda, ele vai ser inteiramente estruturado para poder do Estado, para o Estado poder controlar a vida das pessoas. Eu vou colocar aqui, antes de eu colocar aqui, eu vou compartilhar o vídeo com vocês me falam se vocês estão escutando o áudio, tá? É uma diferença entre antijudaísmo e antissemitismo. N'est pas comparable à l'antisémitisme. Il ne faut pas confondre les deux. Que à partir du 19e siècle est apparue l'idée de la haine du juif et de l'hostilité aux juifs sur une question raciale. Le mot antisémite apparaît en 1870, pardon. Et là, on va haïr les juifs en faisant une race opposée aux Aryens, les Sémites contre les Aryens, ce qui est une fable, une légende, ça n'a jamais existé, les Sémites et les Aryens. Et donc l'antijudaïsme chrétien va se transformer en un antisémitisme qui n'a plus rien de chrétien et qui est une pure position raciste. Et là, évidemment, c'est autre chose. Ce qui fait que, rétroactivement, je ne range pas dans le mot antisémite l'antijudaïsme chrétien. Je ne dirais pas que Saint Louis, Louis XI, qui a été
le roi de France qui a été canonisé, qui a été le grand persécuteur des Juifs, en France, je ne le range pas dans les antisémites modernes, puisqu'il considérait qu'un juif converti n'était plus juif. Voilà, c'était religieux, c'était des guerres de religion. Même si, évidemment, l'antisémitisme a repris toutes les caractéristiques de l'antijudaïsme. Mais enfin, maintenant, avec l'antisémitisme, c'est un critère racial et ça a mené directement au nazisme. Je crois qu'aujourd'hui, les deux sont mêlés. Autrement dit, l'antijudaïsme est profondément antisémite, parce que c'est mêlé. C'est mêlé. Dès qu'on entend des propos contre les juifs, même s'ils sont religieux, ça évoque l'antisémitisme. Puis il y a évidemment la renaissance de l'antisémitisme qui existe, qui était classiquement de l'extrême droite, classiquement en France issu de l'extrême droite. Il renaît en France par l'extrême droite. Puis il y a l'antisémitisme arabe, l'antisémitisme évidemment des islamistes. On a une nouvelle guerre de religion. Donc l'antisémitisme, il est de tous les côtés. Vous savez, l'antisémitisme, c'est comme une maladie mentale. Voilà. C'est une maladie, l'antisémitisme. Et évidemment, ça existe partout. Au point d'ailleurs qu'il y a des juifs antisémites. On a appelé ça la haine de soi juive. C'est le rejet de sa propre judaïté. La haine de soi. Il y a évidemment maintenant, avec le conflit israélo-palestinien, il y a des juifs racistes, des arabes antisémites, c'est quelque chose d'horrible. Malgré la Shoah, on voit que l'antisémitisme ressurgit partout. Il est partout, l'antisémitisme. Alors il ne faut pas devenir paranoïaque, il faut étudier son histoire, il faut le savoir, il ne faut pas traiter d'antisémite toute personne qui critique la politique israélienne. Moi, ça m'est arrivé quand je critique la politique israélienne, c'est complètement ridicule. Voilà. Mais l'antisémitisme est une chose qui existe toujours. Et je dirais même, j'ai étudié ça dans mon livre Retour sur la question juive, l'antisémitisme est inconscient. Il y a beaucoup d'antisémites inconscients. J'ai analysé dans mon livre, par exemple, la fameuse phrase, je ne sais pas si vous connaissez ici, de Raymond Barre. Au moment de l'attentat de la rue Copernic contre la synagogue, Raymond Barre a dit c'était un attentat contre les Juifs, mais des Français innocents ont été tués. Voilà. Il ne s'est pas rendu compte, mais enfin, je ne sais pas s'il s'est rendu compte, mais évidemment toute la presse l'a vu. L'antisémitisme inconscient est d'autant plus fort aujourd'hui qu'en France, en tout cas, ici aussi, je pense, on a des lois qui condamnent les propos antisémites, d'incitation à la haine raciale. Les propos, on n'a plus le droit en France de dire « sale juif », de tenir des propos antisémites. Mais alors, évidemment, ça devient de plus en plus refoulé et inconscient. Donc, ça passe par d'autres canaux. On en a en France. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, est antisémite. Simplement, il ne prononce pas officiellement des phrases antisémites. Mais quand il dit que la Shoah est un détail de l'histoire, quand vous avez Dieudonné qui, évidemment, tient des propos ahurissants aussi. Mais l'antisémitisme a changé de camp parce que, comme le discours antisémite est interdit, il prend d'autres formes. Pessoal, teve umas partes que a tradução falhou. Eu vou deixar o link aqui para depois, se alguém quiser ver, vai estar aqui nos comentários. Aí ela faz uma distinção, uma explicação também do que é antissemitismo, do que é antijudaísmo, né? E como que é construído já no Estado absolutista de Luís XIV, né, que ele falava o Estado sou eu, ele já tinha características antissemitas e anti-judaicas, e como que essas características
antissemitas e elas vão ser acrescentadas e atribuídas a novas questões e a novas atribuições colocadas judeus de um lado e nazistas de outro, mas na verdade também tinha questão, né, era os povos semíticos, numa maneira geral, eram perseguidos. Agora vamos ver aqui, ainda falando de perseguição, dessa distinção de palavras, tá aqui, ó. Pesquise outros grupos perseguidos, além dos judeus, pelos nazistas. Alguém quer comentar? Ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e dificultantes físicos e mentais. Exatos. Eu fiz praticamente igual a da Bruna. O que você pôs diferente, Maria? Eu só coloquei menos que ela umas coisas. Eu pus comunistas, ciganos, homossexuais, judeus, essas coisas. Então, ó, quando vocês falar que judeu é nazista e alguém está em algum lugar, vocês já falam, mas como que judeu é nazista? Que comunista é nazista se o nazista perseguia comunista? Tá joia? Então vamos aí. Mais alguém colocou alguma coisa diferente? Pode falar, Thiago. Eu coloquei assim, negros, homossexuais, o grupo Testemunho de Jeová, os ciganos, comunistas e soviéticos. Exatos. Então tá certo, pessoal. É isso aí. O Holocausto entra aí ou não? O Holocausto Sim. é que o Holocausto ele é posterior a isso. Entendeu? O próprio fato dos judeus ter... O Holocausto ele é um fato, né? É o fato dos judeus serem mortos e serem queimados, mortos de várias formas. Isso é o Holocausto. Mas o Holocausto entra aqui também, como percebi, que antes o Holocausto foi a resolução final do nazismo. A solução final. Entendeu? Então vamos ver aqui agora. Aqui. Relacione o fascismo com o movimento integralista no Brasil. Uma visão nacionalista e política, mas o fascismo foi um movimento autoritário e racista, etc. Coisa que o integralismo nunca foi. Em parte está certo. Alguém colocou alguma coisa diferente da Bruna? Eu coloquei sim, Ação Integralista Brasileiro, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista de extrema direita. Eu também coloquei igual aí. Tá, joia. Bruno, esse movimento integralista no Brasil, ele tinha características fascistas. Lembra que nós vimos o que era o integralismo, o que era o fascismo? Nas últimas aulas. E no texto ainda citava o que era integralismo. O integralismo no Brasil, essa é a bandeira do integralismo, e como o colega colocou, ele era um movimento. Aqui é o Plínio Salgado. Ó. Hoje seria crime, mas na época houve esse movimento aqui, que ele tinha características fascistas. Leia de novo tua resposta aí, quem que leu por último? O Ageu? Leia aí, Ageu, por último. Você leu. Ação Integralista Brasileiro, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista de extrema direita. E teve como líder o Plínio Salgado. Então eles tinham base naqueles movimentos. Lembra que eu falo bastante para vocês que existiam movimentos de fatos que eles estavam acontecendo em vários lugares do mundo. Então, conseguimos ver esse movimento, essa origem, essa ascensão do fascismo, não só no Brasil, nem só na Europa. Não só na Europa, mas também no Brasil, nas Américas. No Brasil, tivemos o Plínio Salgado falando sobre isso, debatendo, conversando sobre isso. Um pouco diferente de outros lugares do mundo. Por quê?
porque cada líder tinha uma característica diferente. Recentemente, no ano de 2013, teve algumas manifestações na rua, de 2014, já de descontentamento descontentamento com algumas coisas. E no Brasil existiu pessoas nessas manifestações de 2013. Aqui podemos ver algumas pessoas, e o rapazinho aqui, com características e também desfilando com bandeiras do integralismo. E existe, então, desde então, pessoas jovens e movimento até um site do movimento integralista atualmente. Então, esses aspectos, quando nós falamos, mas isso é totalmente retrógrado, professor, isso aí era no começo do século XX passado, esse movimento integralista. Em 2020, o Núcleo Integralista Cearense realizou pela primeira vez neste século, dentro do espaço, mais de 6 décadas, o ritual A Noite dos Tambores Silenciosos. Então, pessoal, vocês conseguem ver esse tipo de absurdo e de coisas ainda no Brasil, tá? É meio bizarro, assim, e espero que nenhum de vocês entrem nessa. Eu só estou mostrando isso para vocês verem o quão bizarro é o Brasil de hoje. Porque, às vezes, algumas pessoas pegam e falam assim... Deixa eu só entrar no site aqui, que eu achei o site. Quando eu digo para vocês que é bizarro, que existe... Gente, ó, cerimonial histórico do movimento integralista realizado após 63 anos em Fortaleza. Então... Facebook derruba contas integralistas. Pessoal, derruba mesmo, porque é algo meio que bizarro. Então, aqui, igual eu estava lendo para vocês, ó, jovens, às vezes até um pouco mais velhos que vocês, com esse tipo de pensamento retrógrado conservador, aí tendo Deus, pátria e família, esse tipo de discurso é um pouco perigoso em alguns dos casos, tá, pessoal? E não... Enfim, a palavra certa seria bizarro para a gente definir esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoas, tá? Agora vamos encerrar aqui essa aula.